Bom dia a você que acompanha o Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria estar com você nesta manhã. Estamos aí juntos, você que está em casa, no trabalho, no hospital, você que está no táxi, você que está viajando e acompanha a Canção Nova. É uma alegria. E o convite nessa manhã a você, apesar dos pesares, esse convite maravilhoso de sorrir para a vida. A Bíblia já nos diz que o sorriso ilumina também a alma, isso mesmo, nos abre a alegria do Senhor, porque Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a sua força. São Paulo vai dizer também, alegrai-vos no Senhor. Isso mesmo, por quê? Porque Ele está conosco. E eu também não estou sozinha. Aqui do meu lado esquerdo, perto do coração, Padre Adriano Zandoná. Bom dia, Padre. Sua bênção. Eu sei que o senhor estava em São José dos Campos. Obrigada. Estava mesmo. Deus abençoe você, todo mundo que nos acompanha. Um ótimo dia. Começando uma semana nova, né? Com a graça de Deus. Deus vai nos surpreender nessa semana. E já vou falar de São José. Lembrando, né, irmãos e irmãs, que é a última semana do mês. Então, hoje a gente vai falar bastante também sobre a campanha, vamos pedir a Deus a sua providência e contar também com a sua generosidade, tá bom? Olha só, eu estava ontem, Ivana, em São José dos Campos. Eu fiquei sabendo, teve um sexta-feira, o Padre Edson. Maravilhoso lá que o Padre Edson, os irmãos da Canção Nova de São José dos Campos se organizaram, Abraça Vale, foi no Teatrão, foi lindo demais, encontrei sacerdotes de lá também que estavam presentes, o Padre Alex, Ana Lúcia, irmãos da comunidade que estavam lá, Dani, foi muito lindo. E também, como eu falei na quinta, esse final de semana, antes de ir para lá, eu tive uma experiência maravilhosa. Fui para o mosteiro, fiquei 2 dias e meio em silêncio, em oração. Foi maravilhoso. Como a gente precisa disso, né? Escutando Deus, rezando, foi muito bom. E eu estou muito feliz essa semana com a palavra que Deus já me inspirou para o dia de hoje. Você sabe que esse é o menor versículo de toda a Bíblia. O senhor estava falando aqui. Eu fui atrás, curiosando já, e eu fiquei impressionada. Composto por 2 palavras, mas olha, esse é aquele tipo de versículo, Ivana, que são 2 palavras que se eu quisesse pregar a semana inteira sobre eles, seria pouco, porque a Bíblia é, como dizia minha mãe, é um poço sem fundo. É maravilhosa, é muito profunda, que fala muito da encarnação de Jesus, então eu tenho certeza que essa palavra vai mexer muito com você nesse dia. Então, João 11:35, já anota aí, que com certeza vai ser muito especial. Já anota, já pega a Bíblia, já põe de lado, o caderno também, né? Porque Calma aí, gente, onde eu estou? Aqui. Deixar tudo separadinho para a palavra de Deus. Agora, aqui do meu lado direito, Juliana e Sapo. Bom dia. Bom dia, Ivana. Obrigada, viu? É uma alegria estar aqui. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Mais uma vez estamos juntos aqui. Ela contou, viu, gente? A 4ª vez, a minha também. Fica tranquila. Muito bom estarmos juntos aqui para pedir ao Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus, estar com vocês aqui juntos. Sapo, bom dia, irmão. Maravilha, é isso aí. Bom dia, família Canção Nova. Aquilo que o padre falou, essa é a última semana para você ajudar a Canção Nova, a gente fechar o nosso 101%, porque 100% já está no coração de Deus. O 101 é surpresa. É isso aí, vamos junto. É isso mesmo. Amém. E bom dia, Sidna. Como é que você está? Bom dia, Ivana. Estou bem, graças a Deus. Bom dia para cada um dos meus irmãos que estão aqui na bancada. E bom dia para você que está aí do outro lado, nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Já estou aqui, Ivana, esperando a participação das pessoas que estão nesse momento ao vivo conosco. Então, já pega aí o seu celular, entre em contato conosco no nosso Instagram, @sorrindopravidacn, Instagram, @sorrindopravidacn. Participa conosco, de onde você está nos acompanhando. E, claro, o mais importante nesse momento é, você de fato tem algum testemunho com Carisma Canção Nova? Então, se tem, envia para nós o seu testemunho, nós queremos ler aqui na bancada. E temos também o nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Já quero estar aqui acolhendo o seu
não só o seu pedido de oração, mas também o seu testemunho. E graças a Deus, né, antes de começar o programa eu falava, né, a bancada da generosidade. Graças a Deus, estou aqui com a bancada onde mais um dia a manifestação de Deus, a divina providência do Senhor se realiza no nosso meio, na nossa missão. Quero acolher e mandar um abraço aqui, deixa eu pegar aqui o nome dela, é a Maria Luísa Ventura, Maria Luísa Ventura, ela colocou assim, ela é de Santa Bárbara, Minas Gerais. Estive aí na Canção Nova no dia 24/7 e deixei o meu generoso. Acompanho sempre a programação de toda a Canção Nova, do Sorrindo para a Vida e todo o resto da programação. Sou muito feliz por tê-los como minha companhia. Louvado seja Deus pela Canção Nova. Ó, minha querida, o seu generoso já chegou aqui, está sequinho porque já foi colocado no Clube da Evangelização. Esse outro generoso aqui, o nome da pessoa é Maria das Graças, de João Monte Levado, Minas Gerais. O dela aqui. Molevado, que está Monte Levado. É Molevado, né, padre? João Molevado. Ó, esse aqui, ó. Esse tá cheio. Esse tá cheio. Saindo daqui, nós já vamos direto enviar lá para o Clube da Evangelização, porque nós estamos chegando aí na reta final da campanha do projeto Dai-me Almas e qualquer moedinha que chegar por aqui já tem que ir direto para o banco para que nós possamos juntos alcançarmos os 100%. Estou aqui também com essa toalha linda aqui, ó, de crochê. Quero mandar um abraço para minha prima Rosângela, lá do Ceará, ela que mandou para nós, mandou várias coisas para o bazar e ela trabalha com crochê, faz várias coisinhas, então geralmente ela prepara e manda. E é bonita essa toalha, viu? Linda. Olha Nossa, o tamanho aqui que do linda, bico, ó. linda, linda, caprichosa. Bem caprichosa, né? Aqui o detalhe, ó. Aliás, né, as mãos das mulheres brasileiras fazem coisas maravilhosas. E a gente vê aqui que chega na Canção Nova tanta coisa bonita, gente. Tanto artesanato, é crochê, é patchwork, é coisa feita na mão. Isso é muito bonito. Tudo na mão, né? Manual, e as pessoas mandam lacinho para as crianças. E tudo isso é revestido na evangelização. Já vai direto para o nosso bazar. Aproveito também para mandar um abraço para o meu primo, o Davanilson, que fez aniversário. Davilson, que fez aniversário na sexta-feira. Um beijo, um abraço para você. Do primo, Cília? É porque um é Davanilson e o outro é Davilson. Então, um abraço para os dois, Davanilson e Davilson. São gêmeos? E uma benção. Não, são não, a diferença de anos. Então, minha gente, e quero aproveitar aqui para mostrar que se nós estamos chegando nessa última semana da campanha do Projeto Dai-me Almas, aqui eu faço o meu apelo. Você que está aí nesse momento, daqui a pouco o Padre vai partilhar conosco a partilha da palavra, onde nós iremos beber, mergulhar do Evangelho, da Palavra de Deus. E essa é a missão da Canção Nova. É 24 horas no ar, evangelizando. São 24 horas no ar sem propaganda comercial. Nós vivemos totalmente na divina providência. Então, estamos chegando aí nessa última semana do Projeto Dai-me Almas. Então, eu estendo as minhas mãos para você nesse momento. Até você que já é sócio, que já fez a sua contribuição nesse mês, eu quero pedir, faça o seu algo a mais em prol da Canção Nova, em prol da evangelização. E a forma mais concreta para o dia de hoje é o Pix. pix.doação@cançãonova.com. Temos aí a nossa chave já aí no GC e o QR Code. Você pode estar nos ajudando no dia de hoje, fazendo o seu algo a mais. Não importa a contribuição. Ah, Sidney, eu só tenho 10 centavos na minha conta. Esses 10 centavos com certeza vai ajudar. Ah, eu tenho 10 reais, tenho 5. Não importa, porque o pouco para Deus se transforma muito. E a Canção Nova é esta companhia de pesca que vive totalmente da divina providência e de milagres. Cada dia nós tocamos no milagre que Deus realiza através de mãos generosas de você que está aí do outro lado. E outra forma de você nos ajudar através do nosso projeto Dai-me Almas são os nossos produtos de evangelização. Então, você pode também acessar agora loja.cançãonova.com. Nós temos um celeiro de produtos de evangelização, várias ofertas, inclusive frete grátis. Vou já falar do frete grátis. Quero aproveitar também e falar desse kit do Dia dos Pais,
que nós estamos lançando esse ano. No segundo domingo nós temos o Dia dos Pais. Tem essa caneca linda que já está sendo mostrada aí. Tem a camiseta do Dia dos Pais, que tem a frase Pai, amor que ensina o caminho. Olha, gente, que linda essa xícara. Você pode estar adquirindo aí no loja.cançãonova.com. Temos também aqui o chaveiro com a mesma frase. De um lado tem a palavra Pai e do outro a frase amor que ensina o caminho. Então, todos esses produtos de evangelização você pode estar adquirindo através da nossa loja. E quero falar para vocês que tem o nosso saldão de férias, que começou no dia 13 de julho e vai até o dia 2 de agosto. Todo esse saldão são diversos produtos de evangelização com diversos tipos de descontos. E está chegando essa semana aí, nós temos o nosso especial da campanha do projeto Dai-me Almas. O Davi, Ivana, ele já se adiantou antes mesmo do dia do especial de campanha, então nós estamos lançando o frete grátis a partir do dia de hoje para você que é sócio de diversas regiões do Brasil. Nas compras acima de R$ 59,00 você tem frete grátis. Ah, e eu que não sou sócio, você também pode participar dessa promoção, você comprando nas compras no valor acima de R$ 99,00, na sua compra você lança aí tudo no carrinho da nossa loja e você vai ter frete grátis. E tem também o lançamento do desafio do Pix. Muitas pessoas fazem suas compras através do Pix. Então, se você fizer um Pix no dia de hoje, comprando qualquer produto de evangelização da nossa loja, você vai ter 5% de desconto no valor do Pix, tá? E quero ler rapidinho aqui, antes de passar para a Ivana, esse testemunho de uma senhora, Ivana. Ela chegou aqui na Canção Nova, esteve aqui e disse assim, lá no Clube da Evangelização, que estaria vindo na Canção Nova para trazer o algo a mais dela em prol de tudo aquilo que a Canção Nova já realizou na vida dela. Ela colocou assim, meu nome é Maria Inês, nome da sua filha, ó, Inês. Inês. Meu nome é Maria Inês e sou sócia da Canção Nova. Sou da cidade de Piracicaba e estive aqui na missa do meio-dia no dia 24 de julho. Uma grande graça pisar nesse território eucarístico. Eu trouxe o meu algo a mais e também agradeço a todos os missionários da Canção Nova por tudo que vocês já realizaram na minha vida. Posso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Um abraço, Maria Inês, para você. Ela que já trouxe a sua doação. O Clube da Evangelização já depositou, estou aqui com o comprovante. Ela fez um depósito no valor de R$ 200 em prol da campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Então, fica aqui a dica. O que, de fato, no dia de hoje você pode fazer para ajudar a Canção Nova a continuar a nossa missão de evangelizar? Isso mesmo. O que você pode fazer? Última semana do mês, a gente está a todo vapor, trabalhando, né? Esse mês a gente teve grandes eventos na Canção Nova, graças a Deus. A gente fica numa alegria imensa porque essa chácara foi invadida por jovens. Essa semana, final de semana, teve os casais. E é uma evangelização que não para, sabe por quê? E aqui eu quero dizer a frase do Padre Jonas do dia de hoje. Vale a pena, custe o que custar. Vale a pena. Eu quero dizer para você, eu sou da Canção Nova há 30 anos e vale a pena. Eu deixei a minha casa, a minha família, os meus pais. Aqui eu já vivi muitas coisas, já entreguei muitas coisas a Deus, porque vale a pena, custe o que custar, vale a pena entregar a vida. Só que a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com você. Os missionários da Canção Nova fazem isso com você. Você que ajuda, você que contribui, você que dá a sua moedinha, o seu algo a mais, você que contribui pelo Pix, mas você também que paga o carnê, o boleto, porque vale a pena, né? A nossa alegria é saber que você é alcançado 24 horas pela Canção Nova e que muitas pessoas já encontraram o Cristo e muitas pessoas ainda continuarão de encontrá-lo.
Alegria de ser essa voz da igreja, alegria de poder contribuir na evangelização, que é missão da igreja e missão de todo batizado. E nesse grupo de oração, que é o Sorrindo para a Vida, a gente vai agora cantar, pedir o Espírito Santo, pedir a presença dele para preparar o nosso coração, essa pequena semente, né? Como esse grão de mostarda, como a palavra de Deus nos diz, o evangelho de hoje, que precisa crescer e dar muitos frutos. Então a gente vai pedir o Espírito Santo para que o nosso coração se abra à ação de Deus. Amém. Então que você possa ir de onde você está, na sua casa, já abrir mesmo o seu coração e nesse momento clamar o Espírito Santo, deixar que a graça dele invada aí a sua casa, a sua família, o seu lar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, vem cantar. Vem, vem cantar em nossa canção. Vem, vem falar em nossa oração. Vem, vem cantar, cante com fé. Vem, vem cantar em nossa canção. Vem, vem falar em nossa oração. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem a tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a ti, Espírito Santo. Abre o nosso coração para acolher a palavra. Ela é a boa semente. É a semente que o agricultor, o pai, o filho, querem semear no coração, no nosso coração. Vem, Espírito Santo, e abre os nossos ouvidos. Tira de nós todo barulho, toda agitação que nós já trazemos no nosso coração. Vem, Espírito Santo, e abre os ouvidos físicos, mas também os ouvidos espirituais. Que a palavra de Deus, semeada no nosso coração, Espírito, possa brotar, dar frutos, que nada se perca, Espírito Santo. Que a palavra semeada no nosso coração não fique no meio do caminho. Que a palavra semeada no nosso coração, Espírito Santo, não seja abafada pelos espinhos, não seja roubada pela tentação. Por isso, vem sobre nós, Santo Espírito, e faz que essa palavra seja acolhida, encarnada, vivenciada na nossa vida. Pedimos, Espírito Santo, visita os nossos irmãos que escutam, que veem. Visita as pessoas que estão solitárias nessa manhã. Visita as pessoas acamadas nos hospitais. Visita, Espírito Santo, e liberta o coração daqueles que estão presos, aprisionados nos cárceres. Espírito Santo, visita e salva aqueles que estão à beira da morte. Espírito Santo, faz a palavra brotar no coração daqueles que hoje
precisam do anúncio salvador. E, sobretudo, Espírito, nos revela a face do Cristo. Ele que foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele que tomou sobre si as nossas dores, que sentiu o que nós sentimos. Mas Ele venceu a morte, venceu a dor, venceu a tristeza e trouxe para nós salvação. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Te pedimos, vem sobre o Padre Adriano agora. Pedimos sobre ele, Espírito Santo, vem ungir as suas palavras, que ele possa partilhar conosco as palavras salvadoras do Cristo. Derrama sobre ele a tua graça, Espírito, porque sem ti nós não somos nada. Vamos cantar mais uma vez isso? Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor, sem a tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor, sem a tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João 11:35. Lembrando que nós já falamos aqui, estamos na última semana, gente, na campanha do Projeto Dai-me Almas. É um momento muito especial para reagirmos, para nos unirmos como família Canção Nova, para fazer o 100% acontecer nesse mês, de julho. João 11:35. Uma peculiaridade, como eu disse no início, talvez você que está chegando agora, esse é o menor versículo de toda a Sagrada Escritura, porque ele é composto por 2 palavras, apenas por 2 palavras. Veja bem, nós estamos dentro do contexto da morte de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus era profundamente amigo de Lázaro, Maria e Marta, que eram irmãos, e a casa deles ficava em Betânia, que era 5 quilômetros antes de chegar em Jerusalém. Então, geralmente, Jesus descia do norte da Galileia, ali por dentro, né? Jesus não tinha problema em cruzar Samaria, ele descia até Jericó, de Jericó ele subia e, chegando em Jerusalém, tinha a cidade de Betânia. Então, antes de chegar em Jerusalém, Jesus costumava pernoitar em Betânia, depois de um dia de muita caminhada. Naquela época não tinha metrô, não tinha trem, quem tinha cavalo, o camelo era rico, não era o caso de Jesus e os seus discípulos. Então, Jesus chegava e ficava com aqueles amigos, ele tinha contato com aqueles amigos, eram pessoas íntimas. Todavia, Lázaro morreu. E quando Jesus soube que Lázaro morreu, ele se demorou um pouquinho ainda aí, ir ao velório. O velório judeu demorava muito tempo, demorava de 4 a 5 dias, às vezes até mais. Então, Jesus chegou, e quando ele chegou, aconteceu essa cena aqui, que está no versículo 35. Jesus chorou. Somente isso. Jesus chorou. Mas veja bem, isso aqui a gente precisa entender, né? O que isso quer dizer? Porque não é
São Gregório Magno, explicando esse evangelho, ele falou das duas naturezas de Jesus, né? Bem interessante a citação aqui de São Gregório, vou trazer no literal. São Gregório disse que existiam duas naturezas em Jesus. São Leão Magno, no Tomos a Flaviano, carta 28, número 4. Ele disse que existiam duas naturezas em Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, quem chorou ali foi o homem Jesus, mas foi também o Verbo encarnado, Filho de Deus. Deus chorou, né? E é interessante que João, quando ele vai descrever isso, ele usou um verbo do grego que é o edakrisen ho Iesu. Edakrisen. É diferente o verbo que ele usou quando ele estava falando que Marta chorou, que os judeus choraram. Quando João fala que Marta e os judeus choraram, quando João fala que Marta e os judeus choraram, ele usou um outro verbo, klaió, que significava um pranto, um lamento barulhento, né, alto. Só que edakrisen de Jesus era aquele choro da alma, aquele choro mais silencioso, mas que expressava uma dor da alma. Então veja bem, Deus chorou. Deus chorou diante da morte de um amigo. Quem chorou diante do túmulo de Lázaro é Deus. Mas veja bem, isso aqui é escandaloso, gente. Assim como a encarnação é escandalosa no nível do amor, né? Porque Jesus, ele disse para os seus discípulos, antes de ir ali para Betânia, para o velório, ele disse, olha, o nosso irmão Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Jesus disse alguns versículos anteriores a essa citação aqui. Então Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele sabia exatamente que dentro de 5 minutos, Lázaro sairia do sepulcro vivo. Ele sabia exatamente que dentro de 5 minutos, aquele pranto ia se converter em festa, em alegria. Então ele podia ter chegado ali muito insensivelmente e dizer, vamos parar essa parafernália aqui, vamos parar esse show aqui, porque como eu disse, o verbo klaió, né? Os judeus costumavam chorar jogando cinzas sobre a cabeça e gritando, né? Tava uma gritaria só, uma confusão. Normalmente até no funeral tinha gente que era paga, né, pai? Sim, paga para chorar, justamente. Então, Jesus disse, ele não disse, vamos parar com isso aqui. Não. Ele simplesmente entrou na dor humana, entrou no momento, ele não foi insensível. Por quê? Porque ele respeita os nossos processos humanos, ele respeita a nossa dor, ele respeita a nossa incompreensão, ele respeita o momento que a gente está, sabe? Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ele tinha declarado ali para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, né? Pouquinho antes, ele tinha declarado, eu sou a ressurreição e a vida, e depois ele chorou. E por que Jesus chorou, gente? Nós vamos responder isso ao longo dessa pregação inteira. Em primeiro lugar, Jesus chorou não porque ele perdeu a esperança, não porque ele se sentia derrotado pela morte. Jesus chorou porque ele amava. Santo Agostinho dizia, o amor é a causa principal do choro de Jesus. Jesus chorou porque ele amava. E é próprio de quem ama, né? Só chora profundamente quem de alguma maneira amou profundamente. Repito, só chora profundamente quem de alguma maneira amou profundamente, né? Jesus amou, então ele chorou, sabe? Ele não disse para Maria, pare de chorar, você precisa ter fé. Não, ele chorou com ela, sabe? Ele chorou com ela. Ele entrou na dor humana. Isso aqui é escandaloso. Por quê? Porque, veja bem, a nossa fé não é de um Deus que está longe, diz assim, se vira aí com o seu processo, se arruma, se melhora aí a sua situação, porque não dá para você continuar assim, não. É escandaloso. Deus não vê de longe como um espectador abstrato, ele entra na sua miséria, ele entra na sua realidade, né? Por exemplo, a encarnação é Deus entrando na nossa miséria. Belém, o nascimento no estábulo, é Deus entrando na nossa miséria. O Getsêmani, Deus suando sangue e sentindo medo e dor, é Deus entrando na nossa miséria. João 11,35, que nós estamos lendo aqui, é Deus entrando na nossa miséria. Veja bem, quando Maria chorou, quando Marta chorou, quando os judeus choravam,
Jesus poderia ter dado aqui, gente, uma explicação teológica. Olha, gente, vem cá. A morte é o último inimigo a ser vencido, então agora eu vou ressuscitar Lázaro, depois eu vou ressuscitar, e como João vai escrever no capítulo tal, Jesus podia ter dado uma explicação, podia, mas não cabia. Tem momentos nos quais uma explicação teológica, uma explicação das coisas, ela é até certa, mas ela não responde. Tem momentos nos quais apenas a compaixão, o estar junto, né? Imagina a metáfora, você andando distraidamente caiu num poço. Você está lá no poço, fundo, tem água, você está com medo, pode ter cobra lá. Aí eu chego lá em cima e digo para você, escuta aqui, eu vou te explicar porque você caiu. Você estava mexendo no celular, aí você tropeçou numa pedra e você caiu. Ou, se eu gritar lá de cima, você tem que ser mais atento. Não resolve. Eu tenho que tirar você do poço. Jesus não só tirou você e eu do poço, Ele entrou no poço para nos tirar de lá, nos elevando. Ele se rebaixou para, com a sua humilhação, nos elevar. Então, Jesus chorando é Jesus entrando no poço. A encarnação de Jesus, Ele se tornando homem, um Deus que se torna criatura, é Jesus entrando no poço. Como eu disse, o Getsêmani, Jesus suando sangue, um Deus que tem medo, que se cansa, que chora, é Jesus entrando no poço. Jesus não está lá de cima do poço dizendo, olha, você caiu no poço porque você distraiu. Você caiu no poço porque você fica no celular. Você caiu no poço porque você não vigiou. Não. Ele somente se abaixa com você. Ele entra no seu poço para te elevar, não para permanecer no poço com você. Porque, como eu disse, gente, há momentos nos quais as explicações, elas até são interessantes, mas elas não resolvem. Por exemplo, às vezes eu, como sacerdote, já tive a oportunidade de ir a vários velórios, né, próprio do padre. Eu tinha um medo quando eu era padre novo, né, de ir a velório, não gostava, porque eu falava, eu não vou saber explicar o que aconteceu para a mãe que perdeu o filho, né? Coisa besta mesmo, de quem está aprendendo. Aí depois eu fui entendendo que eu não precisava explicar, eu precisava estar lá, né? E às vezes a gente vai no velório de uma mãe que perdeu o filho, às vezes assassinado, às vezes por uma doença, às vezes por um acidente. Não adianta eu explicar o catecismo para ela naquele momento, ou pegar o que Santo Tomás de Aquino disse na Suma Teológica sobre a ressurreição. Que o melhor eu posso fazer é estar do lado dela, dar um abraço naquela mãe, dar uma bênção. Às vezes é melhor até não dizer nada, né? Porque nessa hora a gente corre o risco de falar bobeira ou de falar coisas que vão machucar mais aquela pessoa que está sofrendo, né? Mas o estar ali, né? O descer no poço com ela. Tudo bem, eu estudei para ser padre, eu teria recurso, estudei muitos anos e continuo estudando. Teria recurso cognitivo, teológico para falar com ela? Teria, mas não é disso que ela precisa. Ela precisa do meu abraço. Ela precisa da minha presença. Então Deus, muitas vezes, Ele não responde às suas perguntas, não é porque Ele é insensível, é porque a resposta não vai responder. Às vezes o que você mais precisa é de sentir Jesus chorando do seu lado. É de sentir Jesus no poço com você. Você que está tratando esse câncer, você não é inocente, você sabe que a situação do seu diagnóstico é séria. Talvez o desfecho não seja, humanamente falando, positivo. E há uma dor no seu coração. Há uma revolta. Mas o Senhor hoje está do seu lado. Ninguém que chora diante do sacrário pode dizer, Deus não sabe o que eu estou sentindo. Ah, Ele sabe. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele se cansou, ele suou o sangue, ele teve medo. Olha, você que está chorando hoje por causa da perda de alguém, Jesus não está falando para você, pare de chorar, tenha fé. Não, Ele entende você. Você que está chorando por causa do término do seu matrimônio, você que está chorando porque o seu filho está agindo de uma maneira tão ardilosa, tão desordeira, você que está chorando porque seu filho está na droga, a sua filha está na prostituição, você que está chorando diante dessa falência, você que está chorando diante das suas incapacidades, você se viciou nos jogos de aposta, você voltou ao vício da bebida, da droga, você recaiu. O Senhor está chorando com você, não para que você continue no choro,
Mas ele desce no poço, entenda a metáfora que forte, para te elevar. Ele não fica lá de fora explicando, olha, você caiu porque você tropeçou, você caiu porque você não fez lá na academia o exercício para a perna. Não, ele desce no poço para te elevar, sabe, filho? Então essa palavra é para você que perdeu alguém hoje. Não hoje, né? Perdeu alguém e hoje essa palavra é para ti. Você que perdeu alguém, que enterra alguém vivo, né? O luto de alguém vivo que te abandonou. Ou que perdeu alguém para a morte mesmo, né? Porque tem gente que é viúva de marido vivo, né? Viúvo de esposa viva, que foi embora, que escolheu outra pessoa. Essa palavra é para você. E nós vamos perceber que Jesus chora com a gente, mas ele não só chora. Eu vou chegar até lá. Mas veja bem, gente, a gente tem que entender, Santo Agostinho, no tratado sobre o Evangelho de João, capítulo 49, número 19, ele diz o seguinte: Cristo chorou, chore também o homem por si mesmo. Por que Cristo chorou, senão para ensinar o homem a chorar? Cristo chorou, diz Santo Agostinho, para nos ensinar que a gente também tem o direito de chorar, né? Porque a fé não é um guarda-chuva, gente. Tem gente que acha que a fé é o guarda-chuva, você abriu a chuva não vai te atingir. A fé é um guarda-chuva, você abriu, o sofrimento não vai te atingir, a morte não vai te atingir, porque eu rezo, porque eu vou para a igreja. Não. Jesus não te dá um guarda-chuva de andador. Ele simplesmente, sabe, segura a tua mão em meio à tempestade e caminha com você. Na tempestade, às vezes, a chuva vai cair, sabe? Só que o Senhor segura as nossas mãos, a nossa mão, perdão, e caminha conosco ao longo da tempestade. E uma coisa que me chamou a atenção, até antes desse versículo, quando Jesus chegou lá no velório, Maria, que era um pouco mais sensível, né, talvez de uma natureza mais melancólica, a gente vê pela aquela passagem, né, que Marta trabalhava e Maria ali aos pés de Jesus querendo ouvi-lo, ela disse para Jesus uma coisa muito séria que revela muito do nosso coração. No versículo 32, Maria disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Gente, a dor nessa frase, porque essa frase revela uma pergunta escondida: Senhor, onde o Senhor estava? Talvez essa é a pergunta do seu coração hoje. Senhor, onde o Senhor estava quando eu perdi aquela pessoa? Senhor, onde o Senhor estava quando o meu casamento acabou? Senhor, onde o Senhor estava quando eu recebi o diagnóstico, quando eu fui abandonado, quando eu pedi tanto e aquilo que eu pedi não aconteceu? Só que Jesus não respondeu nada. Primeiro Jesus chorou. Porque o que Jesus respondesse ali seria pequeno, como eu disse. Existem respostas que elas não respondem, elas constrangem. Por isso que às vezes a melhor resposta é o silêncio, a oração e o tempo. E é interessante que Jesus, diante dessa pergunta dela, né, ele não enxerga a dor de longe, abstratamente. Ele vai entrando, ele vai entrando. E quando Jesus chorou, Marta e Maria, vendo Jesus chorar, aquilo já respondeu para elas: olha, ele não estava aqui, mas ele estava conosco. O coração dele estava aqui. Porque Deus nunca abandona você. Nunca abandona você. Só que às vezes, como dizia São João da Cruz, a presença perceptível dele fica velada aos nossos olhos. A gente não sente, a gente não percebe. Mas o Senhor sempre está conosco, sabe? Mas veja bem, Jesus chorou, repito, não porque ele tivesse medo da morte, não porque ele se sentisse incapaz e revoltado. Mas sabe por que ele chorou? Santo Tomás explica, na Suma Teológica, na questão 30, artigo 2 da segunda parte. É próprio da misericórdia que alguém se entristeça com a miséria alheia como se fosse sua. Porque o que é misericórdia? Miserere cordis, é acolher a miséria do outro coração, a fraqueza do outro coração, é sentir a dor do outro como se fosse sua. É aquilo que São Paulo dizia na carta aos Romanos: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Então Jesus, ele se abaixou tanto que ele tornou a nossa dor a dor dele, ele tornou a dor de Marta e de Maria a dor dele. Isso é misericórdia, é um coração inclinado para a miséria. Jesus não é miserável. Ele sabia que diante da morte era um estalar de dedos.
mas ele assume a miséria do outro. Olha, você miserável, eu miserável, miserável pelos nossos pecados, pelas nossas perguntas sem respostas, pelas nossas dores. Por que essa depressão, Padre? Por que essa insônia? Por que eu acordo tão cansado? Por que essa ansiedade? Por que esse medo? Por que o meu casamento está tão ruim, Padre? Por que eu fui rejeitada de novo? Por que eu não encontrei a pessoa certa? Deus se inclina à sua miséria e acolhe a sua miséria. Ele acolhe a sua miséria. Porque é próprio da misericórdia acolher a misericórdia, a miséria do outro. Agora veja bem, falando das minhas, das suas, das nossas lágrimas, há uma diferença em chorar sozinho e chorar com Jesus, né? Você tem as suas lágrimas, Jesus chora com você, mas você tem chorado com Jesus? Você tem chorado com Jesus? Nós precisamos aprender, gente, a derramar as nossas lágrimas junto com Jesus. Porque tem gente que também, num outro extremo, fala assim, mas eu não vou chorar isso para Jesus, não. Ele tem mais coisa para fazer. Olha, aqui nós temos uma mãe, né, à minha direita. Hoje só tem uma mãe aqui, que é a Ivana. É muito comum, eu tenho minha sobrinha, eu estava lá no Paraná esses tempos atrás, é muito comum a criança, quando ela cai e rala o joelhinho, por exemplo, você que é adulto, uma boa mãe vai olhar e vai falar, pô, isso aí não vai matar, né? Mas para a criança aquilo é muito grande, né? A Clara, minha sobrinha, foi me mostrar os dodóis, né? Eu que já caí, quebrei quase tudo, eu era adolescente danado, né? Quebrei perna, quebrei pé, um monte de coisa. Olhei para aquilo e falei, pô, bem-vinda, filha, isso não é nada. Pensei como adulto. Mas, ao mesmo tempo, eu não desprezei a dor do joelho dela. Tá, dodói? Deixa o tio dar uma bênção, deixa o tio dar um beijo. A mãe, vem cá, deixa eu dar um beijo em você. Tal. A mãe não despreza a dor da criança, porque aquilo para a mãe é insignificante, mas para a criança aquela dor é grande. Então a mãe, uma boa mãe, se compadece, né? Deus também é assim. Talvez o que você sente, a sua dor de não ter casado, ou de ter casado mal, ou de se sentir rejeitada pelo pai, pelo esposo, pelo ex-marido. Deus tem tanta coisa para fazer, né? Olha a fome na África. Deus tem tanta coisa para fazer, mas você para Ele não é um número. Você para Ele é único, é única. Deus entra na sua miséria para te elevar, sabe? E a sua dor é importante para Ele. Então a gente tem que aprender a chorar com Jesus. A gente tem que aprender a chorar diante do sacrário. A gente tem que aprender a rasgar a nossa alma diante de Deus e dizer a nossa dor, o porquê da nossa dor. Padre, mas Deus sabe. Sim, Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. E não vai ser uma sessão de terapia para Ele te ouvir. Não, vai ser libertador para você. Porque, gente, todas as vezes que você chora diante de Deus, que você derrama a sua alma diante do sacrário, Deus tira pela raiz essa dor que te mata e coloca mais dele em você, coloca a alegria dele em você, coloca a presença dele em você. Então você na depressão, que não tem nem palavras para rezar, às vezes o nosso choro é a nossa oração, às vezes nós não temos nem palavras. Nós não conseguimos formular uma sentença. O nosso choro é a nossa oração. O balbuciar Jesus é a nossa oração. Mas faça isso na presença de Deus. Porque todas as vezes que você chora diante do sacrário, todas as vezes que você mergulha e derrama a sua alma diante de Deus, derramando a sua aflição, às vezes você não tem que falar coisa bonita para Deus. Orações bonitas, ó Deus onipotente e eterno, não. Senhor, hoje eu me sinto destruído. Eu estou cansado, eu estou quebrado, eu me sinto feio, eu me sinto abandonado, eu caí de novo nesse pecado, mas eu quero chorar com o Senhor. Chore o seu luto com Deus. Todas as vezes que você chora diante do sacrário, Deus tira essa dor e coloca a presença dEle, coloca mais dEle dentro de você. Talvez é por isso que você está destruído, porque você está se sentindo destruído, destruída, porque você tem tentado carregar esse fardo sozinho, sozinha. E esse fardo não é só seu. Padre, mas eu errei, não importa. Deus não te joga fora porque você errou. A mãe não joga a criança pela descarga porque a criança quebrou um dos seus pratos prediletos ou uma das suas pratarias e louças, etc.
Não. Chore com Deus a dor de ter caído de novo, porque no coração do traidor também há uma dor. E Deus entende. Mas chore querendo voltar para Ele. Chore buscando a confissão. Chore entregando a sua dor para Deus. A dor dessa alma que não descansa. Quantas pessoas eu tenho escutado: Padre, eu não descanso. Muito pelo excesso de estímulo e de informação que a gente vive. Esse final de semana que eu estive no mosteiro em silêncio, eu vi o quanto que isso é real. Quanto que a nossa cabeça precisa de um break, né? Parar. Mas esse é assunto para outro dia. Talvez você cansado. Deus entende o que você está sentindo. Sabe? Chore com Deus agora. O Senhor me revela que muitas pessoas já estão derramando lágrimas, sabe? Então deixa essas lágrimas caírem. Deus não te condena por você sofrer. Deixa essas lágrimas caírem e chore diante de Deus. Chore diante de Deus. Sabe, derrame as suas lágrimas diante do sacrário. Hoje faça o propósito de visitar o Santíssimo. E não importa como Ana, mãe de Samuel, se estão olhando, se está fazendo barulho, derrama a sua alma diante do Santíssimo Sacramento. E tenha certeza que uma coisa é sofrer, outra coisa é ter uma amargura que nos consome, que nos mata por dentro. Se você chorar diante de Deus, essa amargura que está te matando, essa angústia que não sai da sua mente, ela vai sair. Você vai lidar com sofrimentos. Eles são seus, o Senhor está contigo. Mas essa coisa que te mata, essa dor que te prostra, não, isso não é de Deus. Vai clamar diante do Santíssimo que essa dor vai ser retirada no nome do Senhor Jesus nesse dia. Deus não é indiferente à sua dor. Mas você precisa ir até Ele e rasgar o seu coração. Meus irmãos, quantas vezes eu vivi isso? Meu Deus. E vivo. Eu até brinco com os padres lá em casa, eu não entro na capela quando eu estou rezando, porque eu sou estranho, eu brinco, né, rezando. Eu ajoelho, eu me prostro no chão, eu choro, eu ponho a cabeça no chão e clamo. Ali eu sou livre. Claro, eu tenho uma capela em casa, eu sei que talvez você vá numa igreja, nem sempre dá, né? Sou sacerdote, moro com padres, mas para dizer que a gente tem que ser livre. Se você não for livre diante de Deus, você vai ser livre de quem? Diante de quem, perdão? Né? Então é importante ser livre diante de Deus. Agora, caminhando para a conclusão, se a pregação acabasse aqui, gente, só no que eu falei até então, já seria maravilhosa. Nós teríamos, assim, o conteúdo, né? Teríamos um Deus solidário. Mas você sabia que o Evangelho continua, né? Eu não vou ler tudo, não, porque eu só quero esse versículo. Mas o Evangelho continua, muitos já conhecem. Se você não conhece, depois você pode ler. Jesus não só chorou. Ele já perguntou: onde colocaste? Onde o colocaste? Depois, tirai a pedra. Depois, Lázaro, vem para fora. Depois, desatai-o para que ele possa caminhar. Então veja bem, Jesus chora diante da morte, sim. Mas depois ele enfrenta a morte. Porque a morte não tem a última palavra. Nós cremos na ressurreição. Jesus anuncia ali com a sua atitude que Deus tem poder para transformar o motivo das nossas lágrimas. Ou para transformar o nosso coração, né, diante das nossas lágrimas, da morte, daquilo que humanamente, por enquanto, pelo menos é irremediável, né? Então, ele chora diante da morte, mas ele não aceita que a morte tenha a última palavra. Ele chora diante da morte, mas ele não se ajoelha diante do túmulo. Porque Jesus é o Senhor da vida, e onde ele chega, a ressurreição acontece. Você que perdeu alguém, você pode chorar, mas você não vai ser um pagão na sua crença. Você crê na ressurreição. Nós cremos na ressurreição da carne, na vida eterna. E nós olhamos para o alto. Nós choramos, buscamos forças em Deus, mas nós olhamos para o alto. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? Porque você pode chorar, mas você não pode tornar o seu túmulo o seu endereço. Vem para fora. Qual é o seu túmulo hoje? É a droga? É o adultério? É a prostituição? É o desânimo? É a depressão? É a tristeza? Sim, você pode chorar, você tem esse direito, mas reaja, vem para fora. O seu túmulo não é o seu endereço. Você está entendendo? Talvez algumas pessoas estejam vivendo há anos dentro de um túmulo interior. Né? Talvez você esteja vivendo dentro de um túmulo interior. Continuam conversando com quem as abandonou. Ai, meu marido foi embora. Ai, mas se eu tivesse sido mais bonita, se eu tivesse malhado, se eu tivesse sido mais compreensiva. Ei, vem para fora. Acabou.
É tempo novo, porque Jesus, ele chora diante do túmulo, mas ele não se ajoelha diante do túmulo. Por quê? Porque a dor é uma estação pela qual precisamos passar. Tem a estação de trem, a estação de metrô. Você já mudou alguma vez para a estação de metrô, de trem, para morar lá? Não, a estação é um lugar de passagem, não de moradia. A dor é um lugar de passagem, não de moradia. Você está entendendo? Então você passa pela tristeza, você passa pelo vale, mas não transforme o vale em residência, a tristeza em residência, a estação em residência. É como o Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu atravesse o vale escuro, o Senhor está comigo. O Salmo 23 não diz: ainda que eu more no vale escuro, o Senhor está comigo. Não, você não vai morar, você vai atravessar. Você está entendendo? Então é preciso saber atravessar. Vem para fora. Talvez você está revivendo essa humilhação, essa rejeição, e esse diálogo interno, né, que a gente cria. Ah, não, como eu disse, se aquela pessoa, se eu fosse melhor, ele não tinha me abandonado, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais inteligente. Ah, mas, cara, filho, filha, o que aconteceu, aconteceu. Chora, grita diante de Jesus, se for o caso, e vem para fora. Eu não consigo vir para fora totalmente. A cada dia vem um pouquinho, até o dia que você sair totalmente do túmulo. É gradativo, sim, mas é preciso também essa reação, né? Porque veja bem, o Deus que chora é o Deus que ordena. Deus chorou. As lágrimas revelam o coração, a misericórdia de Cristo que assume a nossa miséria. Mas Deus ordenou, vem para fora. Eu não me prostro diante da morte. Por quê? Porque a morte, diz o próprio Evangelho, é o último inimigo a ser vencido. É o maior inimigo. E Jesus ali deu um antegozo para nós do que seria a sua ressurreição. Porque Lázaro ressuscitou e morreu. Jesus ressuscitou e não morre mais. Não morreu mais, né? Então, Jesus entende a nossa dor, ele se ajoelha conosco, ele entra no poço conosco para nos elevar, mas ele também, diante do sofrimento, redireciona o nosso olhar e nos faz olhar para cima. Porque senão nós vamos nos tornar vitimistas, né? Gente, e nada atrapalha mais a obra de Deus, nada atrapalha mais a ação do Espírito Santo, nada atrapalha mais o que Deus quer fazer na nossa vida do que essa postura vitimista. A pessoa que tem dó de si mesma, a pessoa que fica sempre falando: mas não me olharam, mas não me veem. Olha, Deus chora com você, mas não é para você morar na estação e ser um carentão a vida inteira, tá? Porque ninguém merece. O carente muda para a cabeça da gente e nos mata, né? Então, Deus te ama, Ele te entende, Ele vê a sua dor, mas Ele redireciona o olhar. É para cima que eu olho. É para Deus que eu olho. Eu não tenho dó de mim. Eu não tenho dó do meu sofrimento. Eu não tenho dó da minha miséria. Eu não tenho dó do que fizeram comigo, porque eu não sou um coitado. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um vencedor em Cristo, uma vencedora em Cristo. E aí muda a chave, né? Porque senão também a gente fica... Tem gente que me perdoe, que acostumou a morar no túmulo e até gosta. Por quê? Porque quando eu estou no túmulo, ninguém me exige muita responsabilidade. Todo mundo me vê como um coitadinho, né? Quando eu estou num túmulo, todo mundo aceita a minha mediocridade, o mínimo que eu posso oferecer. Quando eu estou no túmulo, eu tenho uma zona de conforto, mas o Senhor está ordenando. Vem para fora. Assim como Ele ordenou para Lázaro aqui no final da passagem, né? Então, qual é o seu túmulo hoje, né? Quero convidar você a escrever aí nos comentários, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, escreve nos comentários do Instagram, da live no YouTube, né? Jesus é a ressurreição que eu preciso. Digita aí, Jesus é a ressurreição que eu preciso, porque Ele é mesmo. Ele é a ressurreição que você precisa, Ele é a ressurreição que eu preciso, né? E envia o link dessa live aí para mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra hoje, né? Quantas pessoas precisam ser ressuscitadas por essa palavra, né? Transformadas por essa palavra. Então copia o link, né? Manda aí para os seus grupos de WhatsApp essa live, depois
programa, lembrando que vai ficar sempre no Canção Nova Play, não é mais no YouTube da TV Canção Nova, é o YouTube Canção Nova Play, você pode vir, você pode ouvir o programa novamente, assistir e mandar para mais pessoas. É isso, o Senhor nos ressuscita com a força da sua presença e do seu amor. Amém. De qual túmulo Deus quer te tirar nesta manhã, que Ele te chama, vem para fora, né? Forte, tudo foi forte, mas esse último momento ali, né, eu me estremeci. Deus não nos quer no comodismo, Ele nos quer na vida, nesse movimento da vida. Vamos rezar. Vamos rezar. E enquanto o padre ia falando, vinha muito forte no meu coração que, diante de todas as situações que ele trouxe, né, quando nós caímos diante da nossa dor, das nossas perdas, no final, quem nos segura é o Senhor, com o seu amor de Pai. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura. Então, que neste momento você possa, nessa canção, se agarrar nisso, né? Que é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te segura, é o Senhor que está aí com você. Então, vamos cantar pedindo esta graça e vivendo mesmo, sendo livre, né? Na presença dEle, assim como o Padre trouxe, na presença do Senhor. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Deus visita você que está agora conosco e se sentiu extremamente revirado ou revirada. Você foi escutando essas palavras que o Padre foi trazendo e você se sente assim revirado. Você diz mesmo, é para mim, foi eu, teve meu nome, endereço, é aqui para minha casa, para minha família, para minha situação. Você se sente como que revirado por dentro. Isso causa até uma comoção física em você. Essa palavra é para você. Você que dizia assim, mas não tem saída, eu estou nesse túmulo, sem saída, eu não vejo
Nessa situação que eu vivo hoje, eu não vejo saída. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, tem uma saída. Tem uma saída. A saída é se derramar diante do Senhor, chorar. E como o padre disse, Ele não vai te permitir ficar nessa estação. Ele te chama para passar a outra. Ressuscitar na alegria e no amor. Porque sempre é esse o convite de nosso Senhor. É adentrar conosco nas nossas dores, nas nossas misérias, mas nos convidar de fato a passar para um outro momento da nossa vida. Se você quiser mesmo, chore mesmo, solte as suas lágrimas. Muitas vezes esse choro vai lá no seu coração arrancar a raiz dessa depressão, desse pânico, dessa ansiedade. Esse choro vai arrancar a raiz dessa doença, talvez, que se tornou algo concreto na sua vida, porque vem dessa dor. Chore diante dele. O padre falou de Ana. Ana, essa mulher que chorava no templo, pedindo um filho ao Senhor, na angústia da dor, de ver seus dias passar e não se sentir fecunda, fértil. E ali o Senhor concedeu a Ana um filho, ela chorou. A mesma Maria que se comoveu e fez o Senhor se comover, ela derramou sobre os pés dele a unção, o bálsamo. Derrame-se diante do Senhor. Derrame-se diante do Senhor. Ele não tem medo do nosso choro. Muitas vezes as pessoas têm medo, né? Tem medo, tem gente que não sabe acolher. Muitas vezes os nossos momentos de tristeza, de angústia, parece que a gente sempre tem que estar bem. Parece que a gente sempre tem que estar ali, pronto, pronta. Mas Ele nos acolhe. Ele nos ama. Ele chora conosco para nos tirar da dor e do choro. Ele desce, nos resgata lá dentro, nos tira no poço da nossa vida, nos túmulos da nossa vida. E Ele diz, vem para fora, vem para a vida, vem para a luz, vem para a alegria, vem para a vida verdadeira. Deixa o Senhor te visitar nessa manhã. Ele já te visitou. Deixa Ele concluir essa obra para que você de fato se sinta livre, liberto, curado, visitado. Você foi visitado. E como o padre disse, Jesus é a ressurreição que eu preciso. Vai dizendo isso no seu coração. Jesus é a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Nessa tristeza, Ele é a ressurreição que eu preciso. Nessa dor, Ele é a ressurreição que eu preciso. Sim, Tu és, Senhor. Ele pode acolher o meu choro, as minhas lágrimas. Diante dele eu posso ser quem eu sou, sem medo. Eu não preciso bancar alguém diante de Jesus. Eu só preciso ser o que eu estou agora vivendo. E Ele me convida a passar para algo novo. Vamos cantar de novo? Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi
Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Olha, gente, só Deus segura a gente aqui também, viu? Porque, olha, depois de escutar tudo isso que o Padre Adriano falou para nós, quem segura a gente é Deus mesmo. Sidney, eu tô mexida, como a gente diz aqui na Canção Nova. Me veio uma palavra em francês, gente. Desculpa, viu? Porque eu morei muito tempo falando bouleversée, que é remexida, né? Porque é forte. E eu sinto que não é por mim, não, é por você. Eu sinto que Deus mexeu. Existem pessoas profundamente tocadas e que vão nos dar belos testemunhos da visita de Deus no dia de hoje. Eu posso, assim, testemunhar. A Sidna também está mexida ali, ó. Está tremendo, viu, gente? Sempre eu costumo falar aqui, né, que nós somos os primeiros a sermos exortados pela palavra de Deus. Verdade. Mas também nós somos os primeiros a sermos tocados, né, curados, nós que estamos aqui, quem está aqui nos bastidores. A palavra, ela vem de encontro também ao nosso coração, né? E na Canção Nova, sempre eu costumo dizer, só se vive aquilo que, só se diz aquilo que se vive, né? E estar aqui é também mostrar para vocês que nós também somos essas pessoas, né? Como a Ivana está emocionada aí, nós somos pessoas também que sofremos, que choramos, que passamos por dores, por enfermidades, por lutos, né? Quantas situações delicadas e como difíceis. O padre disse, né, Sidna? Não é porque a gente segue a Deus, é católico, que a gente é protegido como se tivesse um guarda-chuva ou com um doma, né? Uma redoma que protegesse. Não, tem chumbo também em cima da gente. Então, a gente vive igual, né? E nessa luta, nessa batalha, para poder o quê? Testemunhar para você. Né? Falar para você que é possível sim. Mas eu vou falar pouco, você fala mais, Sidna. É possível sim, né? É possível vencer, é possível lutar, como o padre falou, né? Mesmo diante das dores, do sofrimento, mas nós somos chamados e convocados por Deus a não paralisar. Padre Jonas, eu gosto muito de uma frase do padre, que ele colocava assim nos nossos documentos, que é proibido estacionar. É proibido estacionar. É proibido estacionar, né? Então é proibido estacionar na dor, na enfermidade, seja ela qual for. Então, eu quero também já agradecer muitas participações aqui, tanto no Instagram como no e-mail. E quero testemunhar também um testemunho que chegou logo aqui no início do programa. Assim que eu estava fazendo ali o apelo, falando do Pix e tal, uma pessoa mandou o testemunho dela para nós, viu, padre? Antes do senhor começar a falar, né, de conduzir esse momento de Lázaro, né, da morte, do luto. E essa pessoa colocou assim para mim, que nós, como Canção Nova, pudéssemos rezar por ela, porque ela acabou de perder a mãe, está passando por uma dor e um luto muito grande. E o que tem sustentado ela nesses dias de luto é a Canção Nova, através da TV, através das orações, das pregações. E ela dizia assim, se hoje eu estou de pé, é porque Deus me mantém. Estou vivendo um luto muito difícil, a perda da minha mãe eu ainda não estou sabendo como lidar, mas eu quero agradecer a Deus porque a Canção Nova tem me ajudado a me abastecer nesse tempo de luto, né? Ela colocou, e aí foi muito bonitinho que ela falou, o que eu tenho na minha conta hoje é R$ 2,83. Assim como aquela viúva deu as moedas que ela tinha, eu dou essas moedas também para a Canção Nova, né? Então, quero agradecer, não vou expor, fé, né? mas é muito forte, né? Que fé. E como Deus é, né? Ela trouxe isso logo no início do programa, antes do padre partilhar a palavra, antes de Deus
conduzir todo esse momento. Então, com certeza, minha querida, esse programa foi especialmente para você também. Quero agradecer aqui as participações. A Gabriela colocou assim: Deus é maravilhoso por abençoar nós com essa partilha da palavra através do Padre Adriano. Obrigada, Padre, por mais um dia no programa Sorrindo para a Vida, o Senhor nos direcionar. A Natália colocou assim: obrigada, Padre, porque hoje Deus me direcionou com essas palavras. Aí a Maria Aparecida colocou: bom dia, família Canção Nova, a sua bênção, Padre Adriano. Uma abençoada segunda-feira a todos nós, ótima semana e vamos juntos, famílias, ajudar a Canção Nova rumo aos 100%. A Paulinha colocou assim: bom dia, bancada maravilhosa. Ela deu uma sugestão, viu, para nós aqui. Ela disse assim: seria tão bom se hoje, já no início dessa semana, vocês puderem dizer a nós quanto precisa para cada sócio poder ajudar a Canção Nova a chegar nos 100% e a gente já começar esse desafio. Muito bom, olha então, que bonita. Quero agradecer por essa iniciativa da Maria Aparecida, né? Claro, vamos sugerir, né, a diretoria, ao Clube da Evangelização, quem sabe no decorrer do dia de hoje, já ali no Juntos Somos Mais, nós possamos dar essa porcentagem, né? De fato, a partir de hoje, quanto cada sócio precisa contribuir para que nós possamos continuar a evangelizar, chegar aos 100%. Chegou um testemunho aqui para nós que eu achei muito, muito legal, do Domingos Silva Matos. Ele colocou assim: bom dia, meus irmãos. Eu venho testemunhar uma graça de Deus, que há 12 anos atrás, em 2014, um dia, em um momento de oração, acompanhando pela TV Canção Nova, o Espírito Santo colocou no meu coração algo que para mim era um grande sonho, mas que era muito impossível humanamente. Mas o Espírito colocou que um dia eu e minha mãe iríamos na Canção Nova. Na época, era humanamente impossível isso acontecer, porque a gente morava em um pequeno povoado no interior da Bahia. Mas mesmo assim eu guardei aquela promessa de Deus no meu coração. E no mês de junho deste ano, 2026, no dia do meu aniversário, 13 de junho, eu e a minha mãe fomos na Canção Nova. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, quero louvar e agradecer a Deus por essa graça alcançada. Muito bonitinho. E ele colocou aqui a foto dele, se puder mostrar aqui. Ele que é do interior da Bahia, junto com sua mãe, uma promessa de Deus, viu? Há 12 anos atrás, Deus colocou isso no coração dele, que eles iriam sim vir um dia a Canção Nova. Ele rezou, apresentou diante de Deus e agora no mês de junho ele esteve aqui junto com a sua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essa graça, né? Porque muitas vezes as graças alcançadas na nossa vida não é só quando se diz de cura, de milagres, né? Mas para ele uma coisa humanamente para muitos tão simples, e a Canção Nova, mas para ele e para a mãe dele era um sonho. E é bonito Deus pôde porque realizar. Peregrinar faz parte da história religiosa do ser humano, né, Padre? Jesus, né, peregrinava. Existe esse desejo de saída que a gente faz. Isso se concretiza mesmo em viagens, assim, que bonito. Vim para a Canção Nova. Venha para a Canção Nova, é tão bom. Verdade, verdade. Gente, linda partilha. Sidna, Deus abençoe. Que bom, meus irmãos, ter vocês aqui comigo, vivendo esse momento, né? Essa palavra mexeu muito comigo também, filhos. Eu vejo que antes da gente pregar, a palavra faz um trabalho dentro da gente, né? Muito bonito. Olha, o Davi me mandou aqui, mudando de assunto, mas dentro do contexto, esses tempos atrás, o pessoal já está me perguntando nas redes sociais se esse ano vai ter a quaresma de São Miguel Arcanjo, né, os 40 dias de São Miguel, que eu sempre faço à noite, com sempre uma intenção para ajudar a Canção Nova. Inclusive, hoje vou encontrar nosso ecônomo já para definir a intenção desse ano. E vai ter, sim, de 15 de agosto a 29 de setembro, eu vou fazer a quaresma todas as noites diante do Santíssimo Sacramento, né, rezando o rosário. Vai ser muito forte. E o livro que nós vamos usar, eu estou falando, filha, que eu já falei esses dias atrás, que a gente, aqui no programa, né, que o Davi ia distribuir o livro que nós vamos usar, e o Davi já me enviou, que é esse livro, que está distribuído pelo loja.cançãonova.com, que é o livro Castelo Interior, Moradas da Alma, de Santa Teresa de Jesus. Então, você pode pedir no loja.cançãonova.com. Padre, eu acabei de ligar a televisão. Sim. E eu escutei isso que o senhor falou.
Sim. O que é a quaresma? Onde vai acontecer? Ótimo. Que horas vai acontecer? Como é que eu quero? E agora? O que eu faço? Claro, a Canção Nova vai fazer, né? O Padre José Augusto e a Vanusa vão fazer também as orações que vão entrar todas as manhãs, e eu vou fazer, tem 2 opções, né? Eu vou fazer à noite, sempre às 21 horas, diante do Santíssimo, no canal no YouTube, Padre Adriano Zandoná. Todas as noites, às 21 horas, de 29 a 30 de agosto, 29 de agosto a 30 de... 15 de agosto a 29 de setembro. Isso mesmo, né? Com essa intenção sempre para ajudar a Canção Nova, que eu vou divulgar depois, né, chegando mais perto. Isso mesmo, padre. Obrigada, viu? Então tá aí lá no loja.cançãonova.com, Castelo Interior ou Moradas da Alma, né? Você pode adquirir. O Davi já me mandou e já me pediu aqui para divulgar. Então chegou aqui para mim. Gente, e eu vou dizer para vocês. Será que pode colocar de novo ali na tela? É barato, né? Nossa, é isso mesmo? R$19,80. Gente, olha, esse é um livro grande muito rico, livro, né? É um conteúdo maravilhoso, vale a pena. Sabe quem foi que escreveu? Olha lá, ó, Santa Teresa de Jesus. Não foi Ivana nem o Padre Adriano, foi a Santa. Então, vale a pena adquirir. E você adquirindo, como a gente falou, ajuda a Canção Nova, você vai estar ajudando no projeto da M Almas. E também tem uma novidade também, né, para quem está acessando aí o nosso site, até o dia 2 de agosto, nós estamos com 15% de desconto em qualquer livro Isso no nosso mesmo. site, né? Uhum. Então você pode também aproveitar aí, além desse livro, ver outros, qualquer um livro que você for comprar tem o desconto de 15%, tá bom? Agora, eu queria fazer um apelo, principalmente para as pessoas jovens, sabe? As pessoas de 40 a menos, que acompanham a Canção Nova, que bebem da Canção Nova, né? Pessoas que acompanham o Padre Adriano, tanta gente jovem. Olha, gente, eu estou beirando ali os 50, eu me sinto muito jovem. Né? Obrigada, padre. Tem que ver essa mulher fazendo exercício, gente. Gente, corpo são para ter forte, alma mais forte sã. que o padre e mais uns 3 padres juntos. Não é mentira, é mentira, é mentira. Você se associar à Canção Nova, sabe? A Canção Nova não é para um período de pessoas. Se Deus quiser, é uma obra que vai durar muito tempo e vai fazer muito bem. Eu tenho certeza, ela já fez bem na sua vida, bem para os seus familiares. Então, por que não se associar? Por que não, de fato, fazer parte dessa linda família? É isso mesmo. A gente já vai acolher aqui a nossa diretora executiva da Fundação João Paulo II, mas antes eu quero só acrescentar positivamente, porque, de fato, hoje nós falamos do óbolo da viúva, né? Essa senhora com R$2,83, né? Na sua conta, que ajudou. Então, todos podem ajudar. Você que é jovem, nem todo jovem tem tanto recurso como um adulto, mas você pode ajudar a campanha do Projeto Dai-me Alma, gente, porque é salvação de vidas, é concreto. Ontem, lá em São José dos Campos, quantas pessoas me disseram: padre, a Canção Nova é minha companheira, a Canção Nova já me tirou de cada buraco, Deus, né, através da Canção Nova. Então, essa obra não pode parar, a gente precisa chegar ao 100%, e é a última semana, então a hora é agora. Não é para deixar para amanhã, nem para depois, nem pensar, é hora de agir para ajudar essa obra de Deus. Queremos acolher, então, a Deus Irene, seja bem-vinda. Deusi. Bom dia, é sempre uma satisfação estar com essa bancada maravilhosa, trazendo o Evangelho, alimentando toda a família Canção Nova. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês sabem que quando a Deus Irene aparece, é para falar de números, né, gente? Mas eu rezo também, hein, gente? Santa Missa, texto, todas as orações. Mas eu queria lembrar algo para vocês, aproveitando a fala da bancada aqui, né, da Ivana e também do padre com a juventude. Graças a Deus, o PHN foi uma festa linda, não foi, gente? Foi maravilhoso. Para lidar com jovens, nós precisamos montar uma linda estrutura. Porque se a gente monta uma coisa igual, uma coisa sem graça, a gente não vai conseguir fazer com que o seu filho venha aqui rezar conosco. Muito menos não vamos conseguir prendê-lo para rezar conosco em um show, em alguma situação assim. Então, a gente precisou fazer muitas coisas. Só que a juventude, teve um que me falou assim: eu vim com dinheiro só da caravana e mais um pouco para comer os dias. Quando terminou, eu fui voltar para casa sem dinheiro nenhum.
Falei, mas como que você fez? Não, a moça lá da pousada fez um pacote de pipoca e deu para a gente. Falei, meu Deus do céu. Então, é um público que realmente, né, como a gente estava falando aqui, não tem a condição financeira de trazer o retorno financeiro. Então, o PHN, ele bateu recorde de confissões. Esse é o número mais de 5 mil. 5.051. Eu tenho que aproveitar e dizer muito obrigada, padre, e dizendo para ele também, para todos os sacerdotes, meus irmãos sacerdotes, e até os outros sacerdotes, né, tiveram alguns que vieram trazer caravana e foram lá auxiliar os padres da comunidade, ajudar. Então, esse é o número que não tem preço. Quanto que vale um jovem que se converte, que busca a confissão? Isso não tem preço. Por isso que a gente não mediu esforços para ter, a gente montou 12 pontos de carregar celular só dentro do centro de evangelização. Porque o jovem precisa do celular, até na hora que está rezando, gente, é impressionante. Ele já traz a Bíblia no celular, ele traz no aplicativo. É outro povo. É o outro povo, né, Ivana? Nosso tempo não era assim, não, né? E é bonito, né, Deus? Porque a gente se adapta a isso, sobretudo porque... Convenhamos, gente, a concorrência é desleal. É desleal. É desleal. O mundo oferece muito, mas a gente se esforçou para poder atender essa população. Mas esse evento, ele não traz números financeiros para a Canção Nova. Por isso que a gente estende as mãos para você e pede, nos ajuda a pagar as contas. As contas básicas do mês, mais o extra desse mês, que é as despesas do PHN. A gente precisou montar pontos de água potável espalhados pela chácara também. A gente, graças a Deus, conseguiu colocar a água aquecida em todos os banheiros, em todos os fraldários, graças a Deus, porque o tempo está frio em Cachoeira Paulista, o PHN estava mais frio, não era, gente? Estava assim. Graças a Deus a gente conseguiu. Quando tem um evento grande como esse, você deve ter percebido na sua casa já, né? Quando a movimentação muda, a sua conta de luz aumenta. Agora, imagina a conta de luz da Chácara Canção Nova, quando a gente tem a quantidade de pessoas que, graças a Deus, estiveram presentes conosco no PHN. Dá um boom, ainda nem sei quanto que vai ser, mas vai ser, com fé em Deus, vai ser muito alta. Porque é também a certeza, né? Eu sei que vai ser grande, é também a certeza que muita gente veio rezar conosco. Então, a gente se alegra que a conta venha alta, mas eu preciso da sua ajuda para a gente pagar. Olha só ainda que nos falta... São coisas concretas, né? São bem concretas, né, Deus? Não tem, assim, coisa assim... É conta de água, de luz, como se fosse na minha casa. Exato. A conta de água também aumenta muito, muito. E olha que nós temos poços, hein? Então, o custo para tirar do poço não é o mesmo da empresa. Mas tem um custo alto também. Porque todo mundo, graças a Deus, toma banho, todo mundo faz usa os banheiros, né? Então, são duas contas. A de luz é mais alta. Mas a de água também é uma conta que sobe muito quando a gente tem um evento grande assim. E aí... eu preciso de você agora, porque a gente fez todas as dívidas possíveis para ter um evento lindo, maravilhoso, como você pôde acompanhar, mas agora eu tenho contas para pagar. E agora vamos pagar juntos essa conta. O que você pode fazer? Você já doou? Pode doar com mais um pouco? Você pode divulgar, o padre falando aqui da juventude, que às vezes só tem R$2, só tem 30 centavos, tem as contas todas. Se a gente não tiver os centavos, a gente não consegue pagar. Você sabia que eu posso estar pagando uma conta de 120.003 centavos? Se eu não tiver os 3 centavos na conta, eu não consigo pagar. Mesmo eu tendo 120 mil. A gente não consegue, o banco não aceita, o sistema é redondinho, faltou 1 centavo, saldo insuficiente. Ele não entende, não dá o abatimento na hora. Então, a sua moedinha, agora digital, como o Pix, né, faz milagres. Mas você pode mais? Entre em contato conosco, doa com mais também, e assim você ajuda um sócio que é da família Canção Nova, que não conseguiu colaborar esse mês. Deusirene, o pessoal já estão aqui também divulgando, né, sugestões para a campanha. E uma sócia colocou assim...
vocês já podem ver, a partir do dia de hoje, fazer a porcentagem do valor de quanto cada sócio já pode contribuir nesse mês para ajudar a campanha. Então, já foi uma sugestão que sempre a gente faz ali no último dia da campanha, nos 2, 3 últimos dias, mas essa pessoa colocou aqui no Instagram, né? Já vamos ver quanto cada sócio pode dar para ajudar. No final de semana eu estive na Expo Católica, que também foi linda a festa, né? Parabéns para a Chiara e toda a equipe da Promocat. E aí lá, várias pessoas me abordou com essa questão. Já tem o valor do meu extra que eu vou fazer? Eu falei, gente, o povo já está ficando na expectativa. Que legal, né? E eu pedi para o Joel lá do clube fazer, ele me respondeu aqui, ó, que se cada sócio colaborar com R$20,70, nós chegamos aos 100%. R$20,70. Ele passou até os centavos para mim. Então, R$20,70. Esse é o valor que nós precisamos que você nos ajude para que a gente chegue aos 100%. Mas um detalhe, é preciso que sejam todos os sócios. Você é família Canção Nova, então nós estamos por alguém que não faz, com alguém que não pode fazer. É verdade. É bom colocar, porque 20,70 é maravilhoso, mas todo o arcabouço de sócios que a gente tem que contribuir. Então, padre, eu posso com mais. Então, doe por você, por mais 2, por mais 1, por mais 4. Se você puder, né, faça isso. E, Deus Irene, uma coisa interessante, que quando você falava dos jovens, é muito legal você falar isso, porque quem está em casa, quem é pai e mãe, quer que os filhos sejam evangelizados, mas não sabe o preço, o valor, claro que é espiritual, as confissões, mas o preço concreto. Mas também os jovens que estão nos acompanhando, você não tem dinheiro, mas você tem isso aqui, ó. Verdade, padre. Então, você pode divulgar. Mandar para o seu patrão, pode mandar para o seu tio, pode mandar para o seu avô, pode fazer um post padrinho. Falando ajuda a Canção Nova, pode fazer uma live. Já estou recebendo aqui, ó. Olha. Já estou recebendo aqui no meu WhatsApp, as pessoas que me conhecem, tudo já mandando aí o seu Pix. Uma amiga colocou assim, o que eu tenho é R$3, eu estou mandando para a Canção Nova. Olha aí. Louvado seja Deus. Só me resta dizer, meu muito obrigada a você que vai abraçar conosco essa campanha desse mês de R$20,70. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Vamos dizer aí, Doação@cançãonova.com. Faça. E é bem legal isso que vocês falaram dos jovens, viu? Porque dá para fazer muita coisa. E você, jovem, que tal também fazer um sacrifíciozinho? Sabe o sorvete do fim de semana? Que você ia tomar? Aquele hambúrguer que você ia comer? Aquele prazerzinho? Por que não fazer um sacrifício? Não, esse aqui eu vou tirar esse final de semana, essa semana, e vou dar para a Canção Nova. A vida também é feita de sacrifícios, né? E não é só de prazer, não. Que tal você que já separou aí no fim de semana o dinheiro do bar, do chopp, da saída com os amigos, que sempre a gente guarda, né? Tem muita gente que guarda, que gosta. Porque nesse final de semana você não faz esse sacrifício para ajudar a Canção Nova, sabia? A vida é feita também disso, a gente sabe disso. E é tão bom. Quantas pessoas já testemunharam que já fizeram a opção de fazer um sacrifício, né? De ofertar algo que iriam viver, fazer para viver. Mas mandaram eu encerrar aqui, gente, porque eu tenho que... Resultado da campanha. Tem que dar o resultado da campanha. Chegamos aos 69%. Graças a Deus, você que contribuiu, mas a gente quer subir isso muito rápido. Nós subimos 3%, faltam ainda 31%. Nós temos 5 dias úteis e o percentual diário é 6,2%. E qual é o valor que você precisa fazer, você sócio, esse algo a mais, né? Todos os sócios, quem pode mais vai fazer mais, R$20,70. Mais alguma coisa, Deus? Seja generoso, porque a conta não é só R$20,70, tá, gente? Esse é o valor se cada um colaborar. A mais, né? Mas o valor mesmo do valor de débito que a gente tem hoje a pagar ainda esse mês são R$6.680.818,05. Então, é muito dinheiro? É, mas a nossa família é muito grande. Por isso que, dividindo uma porção para cada um, dá R$20,70. Com essa parte nós podemos, não é? Podemos mesmo. E lembrando,
não é sobre dinheiro, é sobre almas, é sobre almas, evangelização, né? A gente pede porque precisa pagar a conta, porque a gente precisa evangelizar, mas não é sobre dinheiro, é sobre almas. E você é evangelizador responsável conosco, tá bom? É isso aí, já mandaram dizer tchau, eu queria pedir a bênção do padre, porque está aí sem bênção não dá não. Que bom, Deus Irene. Venha sempre, viu, nos ajudar. Venha mesmo, Deus. Porque o administrador, ele traz coisas concretas. Eu falava sempre isso pro Wanderson, né, na gestão dele no conselho. Eu falava, quando ele ia nas lives, nas coisas, é outra abordagem, que a gente não tem esse instrumental que eles têm. Então é muito bom ouvir de vocês, né? Nosso coração está unido ao de vocês. Vamos lá, rumo ao 100%. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dê sobre vós o vosso dia, sobre a campanha do Projeto da Minha Alma e as suas necessidades pessoais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá. Vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar